Nos dias em que vivemos, eu acredito que seja quase impossível você nunca ter escutado algo sobre os anjos. Tempos atrás, de cada 10 livros de religião publicados, 5 deles eram sobre anjos. Começaremos hoje a falar sobre este tema. No campo teológico, o nome é angelologia, a doutrina dos anjos. Fique conosco e receba agora uma orientação da palavra de Deus quanto ao assunto. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Como nós falamos na introdução, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a doutrina dos anjos, angelologia ou angelologia, se você assim preferir a pronúncia. Este é um assunto que tem tomado grandes proporções no meio principalmente evangélico, porque na ausência de um ensino das Escrituras, na ausência de uma base sólida, que é o retrato hoje da grande parte dos evangélicos, há uma miserabilidade bíblica, uma pobreza intelectual, uma pobreza bíblica. O que cresce é a ficção. O ser humano é tendencioso às coisas do mundo espiritual, do mundo metafísico. E nessa onda de busca pelos conhecimentos misteriosos e ocultos sobre os anjos, muitas são as heresias que surgiram. E uma vertente religiosa que tomou grandes proporções e se valeu disso é o movimento chamado Movimento Nova Era. Esse movimento impregnou algumas doutrinas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, a suprema autoridade do homem diante destes seres angelicais. Segundo esse movimento, seus ensinos pregam que o homem, em nome de Jesus, ele pode ter um anjo como uma espécie de escravo, de serviçal. Sempre que precisar, ali está o anjo. E hoje não é raro a gente detectar, a gente observar em muitas igrejas, muitos locais, aquela cultura: anjo amarra aqui, pega lá, anjo crava a espada aqui, tira a espada lá, anjo aperta ali. Tiver essa cultura aí. E a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Quem tem o domínio, a autoridade sobre os anjos é Deus. É Deus, é Deus. E sim, os anjos são emissários, são enviados, são subordinados a Deus, que trabalham a Deus, segundo a ordem de Deus, o mandamento de Deus, para então sim servir ao homem. Só que, claro, esse ponto é de suma importância para entendermos o assunto, sempre de acordo com a vontade de Deus. O anjo não serve, o anjo não trabalha, o anjo não favorece aos homens para satisfazer o seu bel prazer, o seu desejo, mas sempre em uma concordância, em um alinhamento com a vontade divina. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Enfatizemos nesse texto que eles são enviados. E quem é que os envia? Este é Deus. Então, essa cultura do homem mandando em anjos, isso não existe na palavra de Deus. O homem ora a Deus e aí sim Deus pode ouvir a sua oração e responder à sua oração, entrar com providência
e aí sim enviar, e aí sim direcionar anjos naquela situação, para que então sirva a igreja, sirva aos santos e favoreça a sua obra na terra. Esta é a doutrina bíblica. Leamos ainda o Salmo de número 103 e o versículo 20 e o 21, que diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. De Deus, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Acredito que com estes textos sagrados nós já conseguimos evidenciar as verdades quanto a esse movimento chamado Nova Era. Nós precisamos acordar com essa onda de manifestações e experiências sobrenaturais. É aquele, nossa, que sobrenatural, que tremendo. Temos que ter grande cuidado quanto a isso. Meus queridos irmãos, de forma bem resumida, a palavra de Deus ela fala sobre o assunto dos anjos. A gente não tem muitos textos. Se compararmos angelologia com cristologia, a gente vai ver que tem ali um grande abismo, uma grande diferença. Sobre cristologia, nós temos muitos textos, muitas referências, mas já sobre angelologia nós temos poucas referências. E diante disso, o cuidado que nós precisamos tomar é quanto às especulações. No que a Bíblia não fala, no que a Bíblia não se posiciona, a gente deve, de forma ortodoxa, permanecer com aquilo que a Bíblia disse e não queremos inventar coisas sobrenaturais, explicações e respostas para preencher as supostas lacunas que a Bíblia está deixando. Sobre os anjos. Primeiro ponto a destacar: os anjos são criaturas de Deus. Então, eles tiveram uma data de início. Deus foi quem os criou. Acreditamos que ali, quando o Gênesis afirma de forma taxativa que criou Deus os céus e a terra, este foi ali um momento em que os anjos foram criados. A partir do livro de Jó, que nós temos a referência mais clara sobre isso, porque no livro de Jó a palavra de Deus vai nos dizer ali que enquanto Deus estava lançando os fundamentos da terra, os anjos, as estrelas da alva, que é uma figura dos anjos, eles rejubilavam, eles louvavam a Deus. Então, no momento em que Deus começou a sua criação da terra, dos oceanos, o seu trabalho embaixo, ele então já havia criado os anjos. Então, entendendo por uma ótica de tempo, quando Deus criou os céus, ali ele criou os anjos, e após criou a terra. E assim foi o início da criação dos anjos. Os anjos também, eles são seres espirituais, como nós lemos no texto, eles são espíritos ministradores. Então eles não são matéria como nós o somos, e como eles não são matéria como nós o somos e não têm a mesma natureza que nós, eles já foram criados desta forma, de forma plena, perfeita. Eles também não aumentam, eles também não se multiplicam. Diferente de nós, a natureza dos anjos ela foi feita de forma perfeita e total. Deus criou de uma forma extraordinária todos os anjos simultaneamente. Ou seja, os anjos eles não aumentam, eles não se multiplicam com o tempo. O número exato que Deus os fez, assim o é até os dias de hoje. Então eles tiveram uma data de início, eles não se multiplicam, o número que eles foram criados é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo daqui
há 100 anos, há 1000 anos, que eles não se multiplicam. E também, como espíritos, eles são eternos. Nós possuímos uma alma que é eterna. Ela vai passar a eternidade com ou sem Deus. Os anjos, como espíritos, são também eternos. Não haverá um prazo para a sua existência, um limite para a sua existência. Os anjos sempre existirão. Quanto à sua natureza e à sua corporeidade, a sua forma corpórea, existem algumas divergências sobre o assunto. Tem os que pensam que os anjos são tão espirituais a ponto de serem absolutamente imateriais como Deus, ou seja, é espírito e acabou. E outros que divergem desta primeira opinião, eles falam que os anjos têm uma espécie de camada mais nobre de matéria, ou seja, eles não são totalmente espíritos, são espíritos, mas eles têm uma camada de matéria diferente da do ser humano, mas que os permite se materializar. Claro que isso é devido às passagens bíblicas, é uma interpretação. Estou apenas mostrando aos irmãos a divergência que há sobre o assunto. Isso é uma interpretação das passagens que aparecem anjos, como por exemplo a passagem que Abraão recebeu em sua casa três anjos, 3 deles, e ali ainda apresentou um banquete a eles, ainda assou carne para eles, e o pior de tudo, os anjos comeram a carne. E agora, como nós vamos explicar o espírito se materializando e comendo a comida de Abraão? Interessante isso, né? Por causa destes textos bíblicos, embora a nossa limitação seja reconhecida quanto a estes assuntos, nós temos que ter muito cuidado ao falar sobre eles, a nossa posição, em suma, é a seguinte: nós acreditamos que os anjos, como seres espirituais, eles podem sim assumir a forma humana, de forma temporária, pois estes textos nos colocam em choque, não é verdade? É o espírito, um anjo, se materializando e comendo. Alguma coisa está longe do nosso entendimento. E isso me levou a pensar, quando eu estudava sobre angelologia, e hoje ministramos no curso teológico aos irmãos, por isso até estamos aproveitando que o assunto está quente para compartilhar com os irmãos aqui na plataforma do YouTube. Quando eu estava estudando, eu me lembrei então do período pós-tribulação, é um período de 7 anos, que é o período da grande tribulação, onde nós reinaremos com Cristo no milênio. Nós bem sabemos pela Bíblia que no momento do arrebatamento nós temos os nossos corpos transformados, certo? O mortal no imortal, o corruptível no incorruptível. Sabendo disso, então, o corpo é transformado, nós não somos mais carne e osso como hoje o somos. Tá, subimos ao céu, bodas do Cordeiro, julgamento das obras, 7 anos com Deus. Na terra, 7 anos de tribulação. Descemos com Deus após 7 anos, a grande tribulação, para reinar com ele no milênio, período literal de 1000 anos na terra. E nesse período, segundo a Bíblia, a gente vai comer, mas que tipo de comida? Nós agora com o corpo transformado comeremos. Será que nós seremos mais uma vez transformados em corpo carnal? Como nós viveremos com os sobreviventes, com o remanescente da grande tribulação, que ainda é carne e osso, com o corpo glorificado? São coisas que para nós é difícil responder. São questões que a eternidade nos reserva. Eu quero chegar lá e perguntar. Então, hoje, a nossa postura é somente até onde a Bíblia se pronuncia. Fora isso, é especulação. A gente examina essas coisas, pensa sobre essas coisas, imagina como serão essas coisas, imagina que a gente vai ter um corpo. A minha imaginação é esta. O próprio Cristo diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Então, nós temos exemplos de anjos que se materializaram e comeram, sim, o alimento terreno. Então, isto possibilitaria a nós, com o corpo transformado, também nos alimentar de alimento terreno.
Agora, explicar isso cientificamente é algo bem complicado para nós. Outro texto interessante sobre os anjos é o que Jesus falou em Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36. E aqui Jesus disse algo muito forte: os anjos não morrem. Então, jamais haverá uma baixa no céu. Você não vai ver isso. Tinha milhares, aí morreu um anjo aqui. Deus, não dá para nós imaginar algo desse tipo, dessa espécie. Olha o que diz a Bíblia. Lucas 20, versículo 35 a 36. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Destaquemos esse negócio de não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Logo, anjos não morrem. Deus criou um número X de anjos e passa o tempo, continuará sendo este mesmo número X de anjos. Você está gostando desse vídeo? Gostaria que você, gostando desse vídeo, deixasse o seu joinha para nos ajudar a compartilhar estes ensinamentos com mais pessoas. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Falaremos agora sobre as categorias angelicais que a Bíblia nos apresenta. A nossa regra de fé, ela é a Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Bíblia é a nossa autoridade máxima. Esse é o lema do canal. Eu gostaria de perguntar a você, antes de nós falarmos sobre o assunto, quantas classes de anjos você imagina que existe? Quantas espécies de anjos você imagina que existe? Pensa aí na sua mente agora e me responda nos comentários. Quantas classes de anjos você imagina que existem? Note que eu não estou falando de quantidade. Quantidade a gente sabe que são milhares de milhares, uma numerologia incontável de anjos. Agora eu estou falando da espécie. A gente tem uma imaginação que o mundo espiritual ele é repleto de seres diferentes e tal. Mas na verdade, segundo a Bíblia, nós temos quatro classes angelicais. Dentre elas são os querubins, os serafins, os anjos, propriamente ditos, e aí tem uma outra classe que talvez poderia ser colocada junto com essa terceira, que é o arcanjo, porque na verdade nós temos apenas um prefixo chamado a anjo, arcanjo, um prefixo que denota anjo principal. Esse prefixo arque significa chefe ou anjo principal. Então existe a possibilidade do arcanjo ser um anjo igual aos demais, só que com uma posição de autoridade mais elevada. Mas vamos pensar em 4 classes de anjos. Existem algumas teorias, a maioria delas surgiu com os rabinos judeus. Eles trouxeram uma interpretação, um ponto de vista quanto a pelo menos mais 5 classes angelicais. E isto eles embasaram no texto de Efésios capítulo 1, versículo 21 e Colossenses capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo ali fala sobre principado, ele fala sobre poder, ele fala sobre potestade, domínio e tronos. Então, segundo a teoria destes, isto aqui fala de classes angelicais. Tronos, o anjo, tem o arcanjo, tem a potestade, tem o domínio, tá entendendo? Fala de classes angelicais. Mas nossa postura, nosso posicionamento é contrário a esta orientação, porque nós não vemos uma base muito firme para esta afirmação. O que entendemos da palavra de Deus a este respeito, nestes textos,
é que essas expressões principado, poder, potestade não se referem a espécies, a classes angelicais, mas sim elas se referem a níveis de autoridade. Imagine uma construção, imagine um edifício, imagine uma empresa que tenha as suas cadeias hierárquicas de autoridade. Então, para nós é muito mais coerente pensar desta forma. É anjo, é arcanjo, é querubim, é serafim. Mas estes têm ali uma posição mais elevada, outros mais baixo, outros mais regionais, ou mais nacionais, ou mais locais. Então existe essa diferença no território, na atuação do ministério, do ofício destes anjos. E é por isso que estes nomes